Aí eu me deparo com a seguinte situação, né? Eu tava numa conversa com alguns amigos e aí surgiu a questão de que, nossa, como é que as coisas estão caras, né? E aí eu falei com um dos bonobos que estavam comigo que a culpa é do Estado. Não vou mentir pra vocês, me arrependi de ter falado isso, porque, e não pelo fato de não ser verdade nem nada do tipo, mas é porque o bonobo médio, o cara que tá vivendo a vida dele, o cara que acha que o ápice da vida dele é tomar uma Heineken com os amigos no fim de semana e a vida tá boa, sabe? É o tipo do cara que, se você falar que o Estado tá ruim, ele defende o Estado, né? Ele tenta defender o Estado, ele tenta tentar, né? Tentar justificar o porquê que as coisas estão uma merda. E aí eu expliquei, tá tudo caro porque vocês confiam no Estado, entende? E enquanto vocês tiverem essa maldita confiança no Estado, tudo vai ser realmente caro, nada vai mudar. E aí o cara olhou pra mim, tipo, com uma cara de nojo, parecia que eu tinha, sei lá, espalhado uma doença, sei lá, tinha jogado nele alguma coisa, sei lá, bosta, alguma merda assim. E falou a seguinte frase: você fala mal do Estado? Mas o Estado te dá saúde, segurança e educação. Aí eu não aguentei. Aí começou a Guerra Fria, né? Aí eu falei assim: a saúde é uma bosta. Nós temos os piores índices de educação e os maiores índices de violência. Aonde que tá esse país bom que você tá falando pra mim? E pronto, né? Roda a vinheta. Bem-vindos ao canal do Herege Moderno. Lembre de entrar no nosso grupo do Telegram, no link fixado aí nos comentários. Curta, comenta, compartilha. E é isso aí, vamos para o vídeo. E lembre de deixar a sua pergunta para que eu responda. Valeu! E aí, a gente tava numa conversa, né? E aí o cara começou a regurgitar. Esses caras mais esquerda, eles têm essa mania de ficar regurgitando esse monte de bosta sobre o Estado ser bom, sobre se não fosse o Estado a gente seria uma merda e tudo mais. Mas aí eu fui e falei com ele: cara, hoje a gente só vive o que vive porque o Estado existe. Por causa da culpa das pessoas de se submeterem a políticos que claramente não estão nem aí pra ajudar a gente, nada do tipo. E ele, mas se não é o Estado, o que é que a gente faria? O mundo seria uma barbárie? Não, o mundo nunca foi uma barbárie. Entendeu? O mundo em si, quando o mundo começou a se tornar civilizado, é claro que houve uma certa guerra por tomada de poder. Isso é inevitável. Sempre haverão pessoas que verão oportunidade de aumentar a sua influência, sabe? Isso aconteceu durante toda a história da humanidade. A gente que tá vivendo um período até um pouco menos conturbado, aonde que as pessoas elas estão com uma certa estabilidade na paz. Mas isso, querendo ou não, muita gente pode discordar de mim, querendo ou não, é graças aos Estados Unidos, né? Que os Estados Unidos, ele tomou para si esse lance de ser o policial do mundo, de sempre estar pronto para inibir qualquer ameaça que pode gerar uma guerra global. Tanto é que é por isso que é um dos países mais atacados do mundo, né? Porque as pessoas elas não estão entendendo qual que é o peso dos Estados Unidos realmente na geopolítica global, né? E aí também é o motivo de todos os agentes obscuros sempre atacarem os Estados Unidos, né? Tentarem destabilizar a política interna, tentar uma guerra civil dentro do próprio país e tudo mais, justamente por causa dessa sintaxe, né? De que a partir do momento em que os Estados Unidos não for a força predominante militar, a partir desse momento, o mundo mergulha em vários conflitos, né? Porque um dos motivos do mundo em si, o mundo todo em si, não mergulhar em muitos conflitos, né? É justamente pela força dos Estados Unidos. Mas aí o que acontece? E aí eu fui explicando isso pro cara. E aí eu falei, cara, o Estado... Então eu falei assim, eu nem vou me concentrar em outros estados, vou me concentrar no Estado brasileiro. O Estado brasileiro...
ele é um estado que ele rouba de 80% a 110% de tudo que você produz. Ele, como assim 110%? É doideira, né? Ele te rouba 10% a mais daquilo que você produz, porque ele não só te rouba quando ele coloca taxa em algum produto, mas ele também te rouba na cascata, ele te rouba no seu salário, ele te rouba em todos os aspectos da sua vida. E quanto mais você fica nessa de, não sei o que, o Estado ajuda, o Estado ajuda, o Estado ajuda, cara, aí eu falei com ele uma parada, eu vi no canal do Papa Hardware, né, uma parada assim, que se a gente pegar tudo que o Brasil arrecadou no último ano e dividir por igual entre as 200 milhões de pessoas que existem no Brasil, dá 17 mil reais pra cada pessoa. Olha que interessante, ou seja, em um ano, né, fora o que você produziu, é claro, fora o seu salário, fora tudo, o Estado conseguiu te roubar 17 mil reais, sabe? Mas tem gente que pagou mais imposto, tem gente que pagou menos imposto, foda-se, foi 17 mil reais que ele te roubou. Eu vejo isso como um puta problema, porque o Estado poderia ter pegado esse dinheiro, né? Ele poderia ter permitido que esse dinheiro circulasse livremente na sociedade, tornando todas as pessoas mais ricas. Só que não, ele preferiu roubar este dinheiro e com este roubo tornou todas as pessoas mais pobres. Um valor exato de 17 mil reais mais pobres, né? E aí existem alguns imbecis que defendem o Estado, que falam, o Estado é bom, se não fosse o Estado a gente viveria numa barbárie e tudo mais. E aí eu expliquei, né? O mundo, cara, sempre foi isso. A gente não vai viver numa barbárie só porque o Estado não existe. Na verdade, o que vai existir são cidades-estados, né? Que basicamente são lugares aonde que você vai escolher ou não obedecer aquele conjunto de regras. É claro que se você não quiser obedecer, você pode ir para outra cidade-estado. E aí, se você não quiser não existir em nenhuma cidade-estado, você pode criar sua própria cidade-estado, entendeu? Porém, você tem que entender que não é apenas criar uma cidade-estado, você também tem a força para proteger aquela localidade, né? Então, o que acontece? Quando eu comecei a explicar isso pro Bonobo, né? Ele começou não, mas você é louco. Eu falei, não, tranquilo, é só você pegar algumas altergações. Por exemplo, o ajuste do salário dos funcionários públicos, ele é de acordo com a inflação? Não, com a inflação que eles, pelo menos, eles divulgam. A inflação do Brasil foi 4%, só que aí o salário dos caras foi reajustado em 17%, entendeu? Muito acima da inflação. É porque a inflação na real foi 17%, não foi 5%, não foi 4%, entendeu? E aí vai aumentando eu fui mostrando pra ele. Por exemplo, eu acho um absurdo você precisar de uma carteira para poder dirigir. Porque você não precisa da carteira para dirigir, você precisa do carro para dirigir. Automaticamente você faz a indústria de automotores ter menos pessoas para comprar carro, porque a carteira ela é um empecilho e muitas pessoas não estão dispostas a ter esse empecilho. Então elas vão optar por comprar carros usados, né? Porque até para você comprar um carro zero você tem que ter carteira para ser aprovado em qualquer financiamento, né? Então, e por aí vai. É uma cascata de coisas que o Estado vai impor na sua vida. É uma cascata de obstáculos que eles são obstáculos pro povo, né? Eles são obstáculos pra gente que tá na base da cadeia alimentar, né? Mas para aqueles que estão no topo da pirâmide não é um obstáculo, porque ele simplesmente pode usar o Estado para comprar sua carteira, pode usar o Estado para influenciar, para a carteira ser mais fácil e tudo mais. Então, quando você vai explicando pro Bonobo que o Estado é seu inimigo, ele vai ficando cada vez mais... Porque eu entendo que mais cedo ou mais tarde os Estados Unidos não vai ser mais o policial do mundo, ele não vai ser mais a potência que defende o mundo. E quando essa situação chegar, quando essa situação começar a existir de verdade, a gente vai viver um período muito complicado. Porque os estados, eles vão entrar na sua um totalitarismo muito grande justamente para se proteger. E aí as pessoas que hoje estão nessa de o Estado protege, o Estado não sei o que, elas vão se ferrar completamente. Porque os estados eles não vão só se tornar totalitários, como muitos vão se tornar estados fascistas, sabe? E as pessoas não estão entendendo isso.
porque elas ainda não compreenderam na sua totalidade o quão o Estado ele é inimigo de cada um de nós. Ele é basicamente o concentrador de riqueza absoluto, ou seja, o Estado ele concentra toda a riqueza nele para te dar alguma distribuição de renda. Então, você está tirando dinheiro de si próprio para poder manter a elite na elite, entende? A base da pirâmide, ela basicamente alimenta a elite. Justamente é o que o Estado diz que não faz, mas é justamente aquilo que ele faz. É por isso que o Estado é sempre nosso inimigo. Você tem que sempre lutar contra o Estado. Qualquer lei que o Estado for passar, por mais boa que for, você tem que ser contra. Porque quanto mais leis existem, mais controle existe. E quando o Estado se torna um Estado totalitário, quando o Estado passa a se tornar um Estado totalitário, essas mesmas leis que foram feitas, mesmo com boas intenções, vão ser usadas para te oprimir. Essa é a realidade, entendeu? No máximo a gente tem a lei de Deus que a gente é obrigado a obedecer, porque Deus é absoluto e a gente não pode desobedecer ao absoluto. E leis de boa convivência na sociedade, que Deus também colocou na Bíblia, com os 10 mandamentos e tudo mais. Mas as leis que o Estado produz, as leis positivistas, elas cada vez mais, elas se aproximam do totalitarismo, beirando ao fascismo. Quando ela romper a barreira do totalitarismo, por exemplo, você não pode estacionar seu carro na frente de garagens, porque você está sujeito a reboque. Isso é uma lei? Não, isso é um costume de educação. Mas, por exemplo, eu não posso, por exemplo, assim, vamos lá, eu não posso deixar meu carro estacionado em um local público por muito tempo. Porque senão o Estado vem cá e reboca. Meu carro ele não pode andar com um documento atrasado, porque senão o Estado vai lá e toma o carro de você, sabe? Eu não posso, se o policial me abordar, eu não posso não me identificar, porque senão o Estado já te considera culpado e você vai ser preso, e por aí vai, sabe? Cada altercação, cada momento, o Estado se torna um inimigo maior e muito mais flagelo da própria existência humana. Então, você tem que lutar contra qualquer coisa que o Estado imponha, porque todos os dias vai ter uma dúzia de políticos fazendo uma centena de novas leis, e você, quando essas leis são aprovadas, o Estado aumentou o controle dele um pouco mais. Mesmo que muitos ali dentro não entendam isso que eu tô dizendo, eles são parte de um sistema que já doutrinou eles. Ou seja, eles acham que estão fazendo bem, mas na realidade eles estão cada vez mais punindo a população, criando leis e leis que vão sempre se voltar contra o próprio povo. E isso torna o Estado o verdadeiro inimigo de todas as pessoas no mundo. Mesmo o Estado que pareça ser bom, mesmo a benesse que ele te entrega, ainda assim é algo completamente disruptivo, que vai tornar a sua vida pior do que ela deveria ser, justamente por causa que o nosso inimigo ele é poderoso demais e ele já fez aquela lavagem cerebral na massa. E é aquele ditado, né? A maioria das pessoas elas são escravas pela própria natureza, justamente porque o pensamento dela é limitado. E aí entra aquele lance da educação. A educação é feita dessa forma para poder manipular as pessoas. A segurança é deficitária justamente para as pessoas sempre estarem em um estado de medo constante, sabe? E a saúde ela não é boa justamente para que a gente nunca possa ser saudável o bastante para poder se voltar contra o Estado. Essa é a realidade da existência do Estado brasileiro. Entenderam?